Ataque do Corinthians começando a ter uma ideia clara da forma de jogar. O Timão vem mostrando uma mudança, até pelos nomes que estão à disposição, e é interessante ver como que o Ramon Dias e o Emiliano estão trabalhando já, isso fica claro. Contra o Atlético Goianiense também tivemos mais uma experiência disso. Por outro lado, o Corinthians ainda segue sofrendo com alguns problemas ali, principalmente na marcação na entrada da área. Melhorou bastante, mas ainda segue com alguns problemas nesse sentido. Hoje, em mais uma edição do Tática Sem Mistério, vamos falar um pouquinho mais, analisar alguns lances de Corinthians 3, Atlético Goianiense 0. Uma boa partida do Corinthians, mostrou uma evolução da qualidade de futebol do Timão. Então, quando a gente comenta sobre hoje o momento vivido pelo Corinthians em questão de rebaixamento, da fuga contra o rebaixamento, é nítido que a gente já falou em vídeo, já comentou em outras lives, que o Corinthians vem mostrando uma evolução. E a ideia do Tática Sem Mistério, para quem não conhece o quadro, é trazer um pouquinho, explicar um pouco mais para o pessoal, tentando não ser muito técnico, o que nós conseguimos verificar, fazer essa análise tática em base também de números, inclusive agora, hoje também, com alguns vídeos, né? No Brasileirão a gente consegue fazer alguns cortes para trazer aqui para você, internauta, um pouco mais do detalhe. Então, logo depois da vinheta, nós começamos mais uma edição do Tática Sem Mistério. Então é isso, galera. Estamos aqui, então, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas aqui para mais um vídeo. E vou começar, não sei muito mais delongas, já vou colocar aqui alguns vídeos a gente poder analisar junto com vocês aqui nos próximos minutos. Vamos primeiro, acho que já colocando aqui direto o começo de jogo, primeira etapa. Vamos a alguns lances onde tem problemas defensivos do Corinthians. Então aqui um lance logo com 14 minutos e tem, eu vou poder rodar o vídeo aqui de uma forma... Primeiro vamos aqui. Já começa aqui no lance, olha, o Charles aqui, ele vem na marcação, a gente vai rodando um pouquinho, olha o Charles, olha aqui o Breno Bidon, então os caras estão destacados, a linha defensiva do Corinthians marcando os jogadores. Então, até nesse momento, a gente está falando, pô, tá bem acertada a defesa do Corinthians, né? Não tem nenhum problema. Será mesmo? Olha aqui, o Gustavo Henrique fazendo a marcação, tá aqui guardando a sua posição, o Fagner não consegue tirar a bola, mas reparem no Charles e reparem no jogador que está aqui na marcação, que ele começou a marcação. Quando a gente continua aqui esse lance, a bola vem aqui, chega aqui nas costas do Fagner, o Fagner não consegue retirar o passe, vem o André, faz a marcação, reparar aqui que o Charles, ele já esqueceu do jogador dele. Aqui a gente tá, e olha aqui o outro lado da marcação, estamos vendo o lado esquerdo, né, o Kaká e o próprio Bidu com dois jogadores, mas o Kaká está vindo aqui para fechar o ângulo da área, não necessariamente precisaria estar marcando aqui o centroavante, né, está vindo uma outra posicionamento, mas o Charles, a gente vai ver na continuação do lance, quando a gente consegue rodar aqui, a bola vem até a linha de fundo, olha o Breno Vidon correndo aqui para voltar à marcação, próprio o José Martins, mas olha o espaço que ficou. O Charles, ele deixa de acompanhar o jogador, então o André vem aqui para dar o bote, o Kaká está bem posicionado na entrada na área, então vem para retirar aqui o lance, mas vem o problema com o Bidu. O Bidu meio que também não deixa o jogador, a marcação em cima do jogador, o jogador que está sendo marcado pelo Bidu, né, que estaria ali do lado posterior. Então vem aqui, fechado, e aí o que a gente traz? O Bidon, que começou a jogada lá atrás, é o jogador que chega para tentar evitar a finalização, não consegue. A gente vê com a defesa importante do Bidon. De novo aqui, só pegando, então, acho que os detalhes principais, quando a gente fala sobre isso, é o Charles pegando e não vindo na marcação até o final, e o Bidon, como a gente mostrou, que começa a jogada ali na esquerda e vem fazendo todo o movimento posterior, vem para tentar acompanhar a jogada aqui ofensiva. Pegando o segundo lance agora, já aqui uma falha na marcação no segundo tempo da partida, já com o Corinthians com a vantagem. Repara aqui o camisa 10, aqui, se não me engano, é o Campbell, que essa é a marcação do Corinthians, a gente vê também, recebe a bola, né? Marcação do Corinthians, o Yuri Alberto voltando para recompor a linha com os defensores aqui do Corinthians, os três zagueiros. Estamos aqui com os volantes aqui também fechando a marcação, mas reparem aqui nos espaços, né? Então, por enquanto aqui é uma jogada até tranquila nesse sentido. A gente vê com o Campbell, a bola vem para cá,
O mérito vem para o José Martínez, que ele acompanha, então, quer dizer, a gente viu aquela movimentação, o Campbell ele recebe a bola, faz o passe aqui para o lado direito e vem para tentar pegar um espaço livre. Aqui a marcação encaixada, essas duas linhas aqui, era uma marcação mais correta, mas olha o problema que acontece é no miolo da zaga. Então aqui um outro erro, eu comentei no vídeo, eu falei que era inicialmente falando de alguns erros de marcação do Corinthians na entrada da área, também temos alguns erros também de um acerto mais justo, um ajuste mais fino da marcação quando você está atuando com dois zagueiros. Então vem a continuação, a bola aqui, como eu mostrei as marcações, a gente vai avançando um pouquinho devagar com as pausas, com os cortes, só para a gente iniciar. Olha aqui, o jogador também nas costas da zaga, tá aqui, na verdade, aquele que a gente fala, né, entre linhas, tá aqui, tem dois zagueiros, o Kaká e o Gustavo Henrique marcando dois zagueiros, e o Rafa, o José, vem ainda aqui acompanhando na entrada da área. Mas o que acontece? Essa bola vem para a entrada da área, vê o lançamento aqui, passa pelo Bidu, então um bom passe por parte uma boa visão de jogo do jogador do Atlético, que joga aqui a bola para pegar o espaço livre, né, do Corinthians. O José Martínez vem, acompanha até o final da jogada, inclusive não deixa o jogador dominar, então isso é importante até. A gente pode voltar no começo da jogada do José aqui, com 19 minutos, 34 segundos, 19 e 34, em questão de 5 segundos, na verdade, pegando aqui, 5 segundos, ele faz o pique, corre e não deixa o jogador do Atlético, você quer fazer um bom domínio. Qual o problema aqui? É a movimentação ofensiva do jogador do Atlético Goianiense, centroavante aqui, que consegue sair. O que acontece? Ele sai, nem o Gustavo Henrique, nem o Kaká se atentam a ele chega e finaliza com perigo para o Hugo Souza. Então são dois lances onde a marcação do Corinthians já acabou tendo um pouquinho de falha. Para pegar um terceiro lance ainda, para a gente pegar aí mais o último lance que eu vi como problema do Corinthians, marcação encaixada, então linha com os 4 defensores, marcações fechadas aqui com o Thales, aqui com o Coronado na linha defensiva, então o lance começa de uma forma tranquila. O problema, mesmo com a vantagem de 3-0, são os jogadores que começam a abandonar a jogada. O Thales vem aqui para fechar aqui, mas ele não acompanha o seu jogador. Temos aqui a movimentação, o Thales vindo aqui para cobrir, então o Bidu vem para fechar, o Thales vem para continuar a marcação aqui atrás, e o próprio Kaká também para fazer uma dobra, o Gustavo Henrique está aqui marcando, então tá, teoricamente a gente fala que a marcação também segue correta, encaixada. Só que a hora que a gente continua o lance, estamos aqui, olha, a marcação é daqui no meio, mas olha, comecem a reparar no Thales de novo, aqui no jogador que ele chegou. Vem um lance aqui, vem o José que corre pra caramba, vem tentando dar o primeiro bote, dá o segundo bote, e olha aqui, o Thales e o Coronado já estão aqui sem fazer nenhuma marcação. O Carrillo vem para tentar fechar aqui na entrada da área, a zaga com dois jogadores em cima do mesmo atleta, e o camisa 17 aqui do Atlético, agora não está fechando só o nome dele, mas repare como é que o Atlético se movimenta rapidamente, vem aqui nessa, teoricamente, com 3 jogadores ofensivos, 3 e um quarto aqui, com o Corinthians com 2, 3, 5, 6, 7 jogadores só aqui na linha defensiva, a gente está mostrando 8, na verdade, porque tem a linha dos 4 defensores. O Corinthians, mesmo tendo uma grande maioria de jogadores, o fato do Thales e do Coronado, principalmente do Thales, não acompanhar a jogada, permite que o Atlético faça mais um chute com perigo. Porque vem a movimentação, envolve a defesa do Corinthians, então puxa a marcação. Vem aqui o camisa 17 que a gente mostrou no começo do lance, chuta de fora da área, um chute perigoso pro Corinthians. E tem ainda mais esse quarto lance, eu tinha pegado do final do jogo, mas tem também esse aqui que a gente mostrou sobre o espaço no meio de campo. Olha, o Charles vem aqui, dá o bote, vem aqui da marcação, ninguém acompanha, aqui na entrada da área, já que eu falei da entrada da área. Então, vira o Clarão que chegou, vem o José tentando aqui para tentar fechar, para evitar o Coronado já está aqui na marcação, mas mais um chute de perigo do Atlético Goianiense. Então, nesse primeiro bloco de vídeos, a gente tem, como a gente sempre fala, não tem como você ter uma partida de futebol perfeita, e tem ajustes ainda. O trabalho do Remédio precisa de muito treino, mas quando a gente jogando com 3 zagueiros, não tinha esses problemas tantos na marcação. Claro, o Atlético Goianiense jogou com uma linha com 5 jogadores no meio de campo, teve só um atacante. Então, jogar com 3 atacantes seria um erro, mas você
Você viu que o Gustavo Henrique e o Kaká, em alguns lances, a marcação acabou sendo facilmente envolvida, e o José Martínez acabou tendo que correr muito, porque o Charles acabou em alguns lances deixando de estar mais ligado, o próprio Thales também no lance que eu mostrei para vocês. Então são ajustes a serem feitos para o Corinthians evitar não fazer porque o Hugo, como a gente mostra, né, o Hugo vem trabalhando em faz pelo menos 2, 3 defesas importantes por jogo, então isso é um ajuste a ser feito. Vamos continuar agora, vamos falar um pouco de parte boa, vamos falar do Corinthians na parte ofensiva. Então vamos colocar até um pouco mais de destaque, que é o que eu comentei abrindo o vídeo sobre o Corinthians apostar em jogadas de velocidade. Aqui o bom passe para o Memphis, um lançamento, então vem um lançamento que vem na entrada da área, a finalização perigosa que o Memphis tem. Reparem que é a movimentação de velocidade, o Corinthians vindo, o Memphis pega de primeira, né? Acaba chegando, finaliza, tenta chutar cruzado. Vou até repetir aqui o lance rapidinho para vocês, porque a bola vem cruzada, ela pinga, o gramado da Neoquímica Arena é um gramado bom, mas aí ele vem aqui, o que ele tenta? O goleiro se posiciona muito bem, então isso tem mérito para o goleiro do Atlético Goianiense, que fecha o ângulo. O Memphis ele tenta pegar o chute cruzado, mas o goleiro está bem posicionado, evita o que poderia ter sido o primeiro gol do Memphis com a camisa do Corinthians, mas é o mérito do lançamento e o mérito da velocidade, que nós conseguimos ver isso em outros pontos. E aqui falei do Charles na marcação, aquele problema que ele abdica do jogo. Aqui tem um lance importante que mostra a movimentação do Corinthians com destaque para o Charles. Então aqui a gente está vendo o Atlético com uma maioria aqui na marcação. A bola vem aqui no Fagner, mas repare que o foco maior nesse lance, que é um chute de fora da área do Romero, a movimentação dos jogadores de frente e o próprio Charles. A gente vê aqui que vem um passe, o Charles aqui já vindo, pegando um espaço livre, aproveitando, né, o espaço da marcação, e o Romero já se livrando da marcação, vindo para fora, vindo aqui, saindo da área e vindo para o espaço livre também. O que acontece? Né? O Charles vem aqui, recebe o passe, ele passa a bola para o Romero, mas ele já vem em velocidade, o toque me voe, ele já vem para essa opção. O que acontece? Você engana a marcação, o Charles continua a jogada, a zaga do Atlético precisa marcar. Então, mérito para o Charles, que puxa a marcação. E aqui é um dos lances que a gente vai poder mostrar. Tem outras ideias, que é o mérito do Romero. Tem a limitação técnica, é um cara que tem problemas em algumas jogadas, mas é um jogador que tem muita inteligência dentro da área. Ele sabe aproveitar os espaços livres. Então, aqui, ó, olha, o Charles já puxou a marcação. O Romero já tinha vindo para voltar da jogada, então ele já tinha se movimentado aqui. Ele começa ele está dentro da área, e com poucos passos ele sai da marcação e acaba finalizando de uma forma perigosa a favor do Corinthians. Então, é um primeiro lance ofensivo já que merece destaque. Na sequência, a gente tem o gol do Romero, que também vem, é um lance que mostra a marcação. Olha, e os dois detalhes, de novo, do ataque mais móvel. É falar, olha o Yuri Alberto aqui centralizado, puxando a marcação, e reparem no Romero. O Romero aqui tá uma bagunça, né, na marcação dos jogadores, o Atlético Goianiense fazendo uma linha de marcação. Vem o cruzamento, ele vem no segundo pau. Ele vem aqui um cruzamento mais aberto. Quando a gente começa a ver o lance, o Yuri, olha como ele faz a volta, puxa a marcação, então deixa um espaço livre, e o Romero também, com poucos passos, consegue aqui, pega um espaço livre, a marcação do Atlético Goianiense vacila, e o Romero consegue fazer o primeiro gol do Corinthians. Outro lance que merece méritos também, que a gente fala da velocidade, aqui inclusive estão em 2 vídeos, por conta de ângulos diferentes, é o gol do Coronado, o gol do Garro, com a assistência do Coronado. Contra-ataque do Corinthians, 37 minutos, né? Então ainda está, pessoal, os jogadores entrados no segundo tempo vindo, mas repare aqui na quantidade de jogadores na frente, o Memphis já vindo aqui para pegar o espaço de velocidade, o Garro, o Romero já correndo aqui, o Romero Garro já vindo para pegar e assumir o espaço livre. Quando a gente continua a jogada, quando a gente dá um play aqui, vem, ó, vou pegar até nesse parte. O lado, além o que é importante a gente mostrar, que chega nessa jogada, o Coronado ele está livre, além de tudo, né, a marcação do Corinthians, a velocidade do Corinthians, que é uma coisa que a gente pode começar a prestar atenção para as próximas partidas, te mostra a quantidade de opções. Está aqui com o Garro, o Fagner, aqui, se ele quisesse lançar a bola aqui na direita, o Fagner está com o corredor aberto,
O Memphis vindo aqui também, se é um passe de primeira, o Memphis poderia chegar aqui e receber nas costas da defesa e até mesmo centralizado. A gente continua um pouco a jogada, o Memphis acaba entrando em impedimento na continuação, mas olha aqui, de novo, né? Então aqui o Memphis já está, os dois atacantes já estão em impedimento, mas o Coronado já está vendo toda a movimentação do Garro. E o legal aqui é isso, a gente vê que o corpo do Garro está direcionado para um passe aqui para a direita, como se fosse um passe para o Fagner, se você for olhar. Um passe para o lateral, não o passe meio. Só que ele consegue dar. O Garro faz a movimentação muito bem, pega aqui o espaço entre as linhas, se infiltra na defesa do Atlético Goianiense e finaliza de forma perigosa, finaliza de forma precisa abrindo o gol. Aqui no outro ângulo fica mais claro, né, mostrando todos os jogadores do Corinthians se movimentando, fazendo o movimento para poder ser opção para receber a bola. Então, realmente você vendo como que a ideia de jogo hoje, com jogadores mais rápidos, você tem esse ganho. O Corinthians hoje consegue ter um ataque que aproveita muito os espaços e resolve rapidamente jogadas. Lance ainda do primeiro tempo também, para te colocamos aqui indo já para os últimos vídeos aqui, depois a gente vai falar um pouquinho de alguns números e estatísticas. Movimentação do Yuri e do Romero. Aqui o chute do Breno Bidon. Bola chegou aqui para o Ramires, estamos aqui com os dois jogadores destacados e mais o Breno Bidon. Bola vem para o José, entrada da área, recebe o passe, toca para o Bidon. Até aí normal, o Bidon faz isso direto, né? O Bidon, ele é o cara que toca e já se apresenta para jogar, ele tem essa inteligência em vários lances. Ele puxa aqui a marcação, vem aqui, livre de marcação. Olha o Fagner também puxando. Agora, olha o que eu comentei da movimentação. O Bidon, ele vem para cá para fazer um chute de fora da área, mas reparem na movimentação. Tudo bem que aqui o Romero já está impedido, mas o Yuri vindo para a entrada da área para ser uma opção de passe e o Romero tentando puxar, vindo tanto para ser uma opção de marcação, de passe também aqui nas costas da defesa, quanto também para você abrir o espaço para o Bidon poder chutar. Então, é importante a gente frisar também que existe essa abertura que te dá a velocidade para os jogadores chegarem com perigo. Temos aqui um outro lance perigoso do Corinthians no segundo tempo, puxado pelo Yuri Alberto, e aí é aquela coisa que algo que nós comentamos em alguns vídeos por conta do como que o Yuri gosta de jogar, qual que é o tipo ele gosta de jogar dessa forma também, de velocidade. Então, contra-ataque, um ataque 4 contra 3 com o Romero, com o Bidu e com o Yuri. E a movimentação dos jogadores, de novo, entrando na movimentação de jogadores ofensivos, faz o Corinthians ter um ataque perigoso. Aqui, repare que a movimentação vem, o medo do Yuri Alberto, chegar o cara de conseguir ter espaço para finalizar, repare que o bloco de marcação do Atlético está praticamente fechado no Yuri. E o Bidu vem, acaba seguindo aqui na marcação, recebe a bola na esquerda e o Romero já pedindo o passe. Então a bola vem com o Bidu livre para poder fazer o cruzamento na área. O Romero no segundo pau, já afastado, podendo receber o cruzamento, sem marcação, porque os 4 jogadores que começam a jogada aqui nesse primeiro, que a gente vê claro, nesse segundo bloco, eles estão aqui fechando o Yuri Alberto. Vem o cruzamento, vem do Bidu, um bom passe, chega para o Romero acaba finalizando em cima do gol. Para fechar a parte aqui das análises dos lances aqui do vídeo, o último que eu acho que também vale muito destaque, claro, é o lance do segundo gol, por conta principalmente do Yuri Alberto. Então a gente vê a jogada começa na defesa do Corinthians, com o Bidu pegando aqui, olha a movimentação, o Yuri com o Garro, já dá esse passe aqui de primeira, e algo importante, né? O Yuri dá o passe de letra, né? Consegue aqui um passe complicado, e no que ele dá o passe, ele já se movimenta para pegar na correria, para vir em velocidade, que é um ponto forte. A gente fala, o Yuri tem essa explosão. E ele vem no contra-ataque, olha o Corinthians já em vantagem, não? 2 contra 2, a defesa do Atlético até tenta pegar, vir na correria. O Atlético vem tentando fechar a marcação. O Yuri vem para a entrada da área, deixa o zagueiro do Atlético Goianiense no chão, vem aqui para tentar fechar a zaga. Então, de novo, né, outro lance parecido com aquele que eu mostrei. A marcação do Atlético Goianiense fecha em cima do Yuri, deixa o Romero livre. E o Yuri toca para o Romero se consagra. O Romero poderia até ter fechado de primeira, chutado logo no primeiro lance, mas ele acaba fazendo um bom drible, deixa o goleiro e o zagueiro do Atlético Goianiense no chão, mas a zaga tira.
E aqui vem um outro detalhe importante, né? Reparem aqui, isso aqui pouca gente comentou. O Romero se lamentando do lance. Enquanto o Romero está lamentando, está o Yuri lá em disparada para ir buscar a bola. Então o Romero está aqui, claro, olha com a mão aqui na cabeça, como é que eu perdi o gol? Mas o Yuri não abandona a jogada. Vem aqui, ganha da marcação do Atlético Goianiense. Olha o Garro também já vindo para essa opção dentro da área. Vem, consegue o cruzamento na linha de fundo. E aí, de novo, mérito para o Romero e mérito também para o Garro, os dois saindo aqui para puxar a marcação. O Atlético também erra na marcação, então faz uma linha de defesa, mas ninguém fechando nos dois jogadores. O Yuri chega à linha de fundo, ganha da marcação, faz um bom drible e só toca a bola para o Romero, que livre da área, recebe, finaliza e o segundo gol que o segundo gol do Corinthians na partida, então o segundo gol do Romero, mais um outro gol. Então, a ideia dos vídeos, inicialmente aqui para mostrar para vocês, passar um pouco do que o Corinthians trouxe dentro de campo, então quais foram alguns pontos fortes do Corinthians, principalmente na parte ofensiva, nós podemos estar bem claro, acho que o Corinthians, espero na verdade ter ficado claro, pelo menos nessa parte da análise, o Corinthians está apostando muito no ataque de velocidade, então a gente vai comentar bastante sobre isso nos próximos vídeos, porque hoje você não tem centroavantes de área. O centroavante de área do elenco é o Hector, que hoje vem ganhando opções, mas não é um cara que ainda está preparado para ser titular, não está jogando ainda, a gente não pode cravar nada em cima dele. E o Pedro Raul. Os outros jogadores que o Corinthians tem à disposição do elenco são jogadores de mobilidade, jogadores de velocidade. Momentos, Romero, Giovani, Pedro Henrique, o Thales, não são jogadores que não ficam fixos, não tem nenhum jogador de área. Como que você faz isso? Você não tem jogadores para ficar dentro da área recebendo cruzamento? É bola no chão ou cruzamentos para você pegar a defesa a defesa mal postada, né? Pegando os espaços que foi o que a gente conseguiu mostrar, acho que você vai conseguir mostrar em alguns vídeos. Para continuar, para a gente falar um pouquinho aí já de algumas estatísticas de números que também ajudam a evidenciar essa parte da movimentação, que eu quero passar para vocês, aquela análise já focada realmente só mais estática em números aqui. Então vamos pegar na apresentação de slides aqui para vocês. Corinthians 3, Atlético Goianiense 0. Movimentações em campo. Então o Corinthians ele acabou tendo aqui, até pela falta de um centroavante, então o Corinthians acabou jogando muito pelos lados. O forte do Corinthians contra o Atlético Goianiense foi pelos lados, e o Atlético, como a gente pode verificar, acabou tentando jogar pelo lado esquerdo do Corinthians, algumas jogadas, mas esse clarão aqui, um jogo parelho nessa parte. Em relação à movimentação, jogar com uma linha com 4 defensores, reparem que o Matheus Bidum, que é um jogador bem ofensivo, ele subiu mais para o ataque na segunda etapa, mas ele teve um foco maior do que nós vimos em outras partidas na defesa, né? Atuando pela esquerda defensiva, mas subindo para o ataque e a mobilidade que a gente fala, olha o Bidu aparecendo até em setores do meio de campo, não só pela esquerda. O Fagner a mesma coisa, até mesmo do lado esquerdo defensivo, mas o Fagner vindo aqui na direita e no meio de campo. O Fagner não tem, até pela própria idade e pela questão da marcação, o Fagner fica mais fechado. O Gustavo Henrique é um zagueiro mais lento, e aí a gente pode verificar, né? Olha a marcação, o Gustavo também muito forte dentro da área e aqui um pouco na entrada, diferente, por exemplo, do Kaká, que já é um zagueiro mais rápido, já te dá uma outra ideia de jogo, o Kaká consegue chegar a marcação um pouco mais alta, até mesmo chegando à linha de meio de campo. Isso é muito importante. O José Martins já virou o motorzinho ali no meio de campo, que corre o venezuelano. É o primeiro volante do Corinthians, então ele está jogando na marcação, então a movimentação maior dele é realmente ajudando na defesa. E o Charles, que é algo também que a gente mostrou, inclusive, na movimentação de um dos lances de perigo, ele busca também chegar ao ataque. O Charles jogou mais pelo lado direito, mas se movimentando para preencher espaços aqui para ser opção ofensiva. E o Breno Bidon, no primeiro tempo, enquanto jogou, algo que também a gente vê, é um jogador que se movimenta muito, se dá essa possibilidade dentro de campo. Quando nós vamos para os atacantes, para o meio de campo e para o ataque, o Rodrigo Garro, esse é o lado importantíssimo de você reforçar a defesa do Corinthians, seja jogando com 3 zagueiros, seja jogando com 3 volantes, é que o Garro acaba focado muito mais em jogar do meio para frente. Ele até volta para buscar o jogo, para ajudar a recompor, mas o foco é criação de jogadas. Quando nós vamos para os atacantes, o Romero. Olha o Romero sendo um centroavante, né, jogando dentro da área,
e o Yuri um pouquinho puxando mais. Esse é o lado importante, quando a gente fala, o Romero tem essa qualidade dentro da área, isso é importante citar, é importante frisar. Quando ele joga aqui e tem um espaço, ele não vai disputar no mano a mano, na força com os zagueiros adversários, mas se tiver para jogar, ocupar o espaço, o Romero sabe fazer isso, ele já fez isso em vários jogos. Falando dos jogadores que entraram no segundo tempo, o Coronado com o maior destaque, acabou ajudando, né? O Coronado também te dá mais essa liberdade, entrou no lugar do Bidon para fazer um pouco do Bidon, que é ajudar a recompor no meio de campo, mas na criação de jogadas. O Carrillo vem sendo um outro jogador que merece atenção, a movimentação dele, ele atuou mais como também um cara para recompor no meio de campo, jogando aqui, se movimentando, mas é um jogador que eu estou achando interessante nesses primeiros jogos, claro, eu sempre falo, cuidado com o imediatismo, mas está me deixando uma boa impressão, um cara que eu não conhecia tão no detalhe. O Hector acabou ficando muito fora da área, né? Entrou, inclusive, também no momento quando estava já estava tendo não estava mais atacando com tanto ímpeto com tanta vontade. O Memphis, jogando aqui, o Memphis é algo que nós vamos ver muito pelo que ele mesmo falou, é um cara para vir buscar o jogo, para abrir o jogo, não para ficar dentro da área, é um cara para criar jogadas para os companheiros, a gente deve ver muito isso do Memphis. E o Thales até pisou um pouco na área, mas aí realmente o Thales foi que teve menos tempo de todos os jogadores. Aqui a gente pode ver um detalhe, quando fala da velocidade, olha, a posse de bola, o Corinthians teve 53% de posse de bola, 46% do Atlético. Isso mostra realmente que o Corinthians teve não vai ser pela ideia de jogo que eu mostrei, falando da parte de velocidade dos jogadores, Corinthians, a tendência é que com escalações assim, seja de jogadas resolvidas rapidamente. O outro ponto que chama atenção, a quantidade alta de passes certos, na Corinthians trocou muito mais passes que o Atlético Goianiense e teve no mais de 90% de acerto nos passes, e teve também um ótimo percentual de finalização, com mais de 43%, teve uma qualidade na finalização, que isso é muito importante. E o Corinthians segue sendo um time que desarma muito. Pegando aqui algumas trocas de passe, quem se movimentou, quem trocou bastante passes, um lado interessante é que a gente vê que o Memphis, quando entrou em campo, o Martinez, o Coronado tentou buscar bastante o Memphis, então tentaram realmente muitas jogadas, mas olhem aqui, por exemplo, o Yuri Alberto recebendo, sendo um cara muito acionado, e o próprio Romero também tendo aqui, recebendo passes, 5 passes do próprio Garro. O Romero foi algo que eu comentei na escalação, eu não gostei, mas acabou sendo um acerto. O Romero foi uma boa escolha da comissão técnica e acabou, a atuação que ele teve contra o Atlético Goianiense mostra que foi um acerto começar a partida com ele em campo, como sendo um dos atacantes. Sobre algumas estatísticas, só para fechar aqui a apresentação, Bidu foi o jogador que mais trocou passes, que mais acertou, teve um passe errado, bem com o José Martins, Kaká. O Rodrigo Garro não foi o principal destaque, mas aparece com um bom número, bem acima dos demais jogadores, mostrando realmente como que ele é o motorzinho do Corinthians. Em finalizações, o Romero foi quem mais teve chutes a gol, 4 chutes certos e 4 errados. O Romero também foi quem conseguiu acertar mais dribles, né? Isso aí também é apesar de quando a gente fala da limitação técnica, o Romero também tem, quando está principalmente no dia inspirado, ele consegue se dar bem em alguns lances individuais. O Bidu, quem mais criou chances de finalização para os companheiros, esse é um lado interessante que mostra a evolução do Matheus. Em desarmes aqui, foi o motorzinho, né? O José Martins foi o cara que mais se destacou. E como sempre, algo que já não é nenhuma novidade, o Garro sendo o jogador que mais sofreu faltas, mais caçado dentro de campo. Então, o Tática Sem Mistério é tentar trazer algumas coisas para resumir um pouco do que nós mostramos aqui no vídeo. Temos o José Martins aparecendo bem nesse começo de temporada, nesse começo de passagem pelo Corinthians. O Carrillo sendo um cara para, de repente, falar, pô, pode ser que realmente é um cara que já mostrou, que a gente pode até analisando, é um cara que pode te trazer várias alternativas táticas dentro do jogo, pode ser utilizado em várias posições. Uma ideia hoje, repetindo, sendo um pouco, vou repetir algo que a gente comentou aqui no vídeo, é um ataque que hoje aposta muito na velocidade para resolver os lances, por conta são jogadores que não são muito fortes, são jogadores que não são altos, então tem que pegar o ponto forte, e aí é muito mérito da comissão técnica. O Ramon Dias gosta de jogar com centroavante de área, não à toa deu chance para o Pedro Raul,
tinha pedido centroavantes de área, né, os nomes que ele tinha indicado, os reforços, era para jogar. Ele queria um Veguete, que é o cara do Vasco, ele queria o Veguete, um cara para ficar da área recebendo cruzamentos. Não recebeu, e recebeu jogadores mais técnicos, ele mudou uma ideia de jogo, abandonou, inclusive agora você vê o Corinthians povoando mais o meio de campo com 3 volantes, deixou de jogar com 3 zagueiros, pode ser por conta dos desfalques, ou pode ser por conta de uma ideia de jogo, não sei, mas aqui estamos vendo ideias diferentes, o Corinthians mostra sim uma evolução, mostra um futebol, então algo que eu cito em vários vídeos com o Ramon Dias, com o Emiliano, nós vemos o Corinthians tendo uma cara de time, coletivamente, apresentando um futebol de melhor qualidade. Até onde vai chegar, a gente sempre comenta que tem que adotar cautela, mas é um time que hoje deixa o torcedor corintiano, deixa a Fiel esperançosa em sair, até sem grandes problemas da zona de rebaixamento e com chances até de repente, beliscar o título de uma Copa.